Cristo Supremo. É a mensagem da Palavra de Deus toda e num enfoque especial do livro de Hebreus. Vamos continuar sendo edificados nesta verdade da supremacia de Cristo no livro de Hebreus, hoje focando no capítulo 12 de Hebreus, dos versos 18 a 24. É a porção da Palavra de Deus que encontra você neste ponto rumo à eternidade na sua vida. Que a palavra do Senhor, então, venha ao encontro do seu coração. Hebreus 12, 18 a 24. Um verso, antes de lermos o texto desta manhã, um verso de Hebreus temos destacado, porque resume bem este enfoque do livro de Hebreus, que é a centralidade de Cristo, e Ele como supremo acima de tudo e de todos. Hebreus 1, 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo, e o livro de Hebreus nos apresenta então este Senhor eterno e absoluto, e as implicações disto para a minha vida e para a sua vida. Se em verdade Ele é então supremo. Vamos à palavra de Deus do capítulo 12, e agora que o seu coração esteja aberto para a palavra e a sua mente alerta, que o Espírito Santo prepare você assim e a todos nós, e que a palavra agora nos edifique. Ouçamos a palavra do Senhor. Vocês não chegaram àquele monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade de Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre união, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Para aprendermos melhor a bênção desse texto e a relevância dele para as nossas vidas, nós, discípulos de Cristo, a Igreja de Cristo, vamos retroceder um pouco no capítulo 12 e ver o que ele fala antes. Deixe-me ler a partir do verso 12, no capítulo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Aí está a série de advertências, exortações a nós, porque o que vem depois é muito maravilhoso. Mais uma vez o texto de Hebreus 12, 18 a 24. Vocês não chegaram àquele monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito,
pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre união. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos justos e aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Um conto de duas cidades. Um conto de duas cidades. Esse é o título de um livro clássico, um dos livros mais conhecidos da literatura mundial, escrito por Charles Dickens, publicado em 1859. Um conto de duas cidades. Sobre o quê? Sobre que cidades? Século XIX, sobre Paris e Londres. Viviam as duas cidades um momento, uma experiência distinta e marcante nesta diferenciação. Paris, capital da França, atravessava a turbulência. Haviam derrubado a monarquia, a revolução tinha tomado conta e agora já começava a adentrar uma proposta um tanto quanto ditatorial. Qualquer um que levantasse a voz era preso, até levado à morte. E a cidade estava então nesse tumulto e até caminhando para um terror. Londres continuava o seu passo histórico com a sua monarquia estabelecida, continuava em paz e a sua prosperidade. E o livro trata do drama de pessoas que viveram então entre as duas realidades ali, indo de uma para outra. Duas realidades totalmente diferentes que foram vividas por personagens do livro. Essa justaposição, ou melhor, contraposição de duas localidades é um instrumento muito didático para nos esclarecer sobre caminhos e momentos da vida. E é isto, ou algo semelhante que o autor de Hebreus faz aqui no capítulo 12, versos 18 a 24, quando ele coloca dois montes. Um conto de dois montes. Que dois montes são esses? O que eles significam? Como esta metáfora e ilustração é preciosa e como pode nos ensinar aquilo que toda a literatura do mundo, todo o pensamento do mundo não pode nos ensinar. Dois montes, sobre o que são esses dois montes? É sobre a história da salvação, a história da redenção, que Deus escreve no meio da história da humanidade. A história da salvação, toda ela está contida no conto de dois montes. A história do Evangelho. Esses dois montes simplesmente narram, apresentam de forma plena o que é o Evangelho de Jesus Cristo, esta obra de Deus em Cristo. E aí está a colocação do autor maravilhosa. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade de Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre união. Há algo tremendo aqui nesse texto. Quando ele fala de chegar, e chegar a este segundo monte. É um monte maravilhoso. Não há monte igual a este. Talvez você admira montanhas. Já viu montanhas, eu vou até ver hoje, continuo a olhar e achar uma beleza imponente, mas não há nenhum monte como este aqui. Este monte ao que nós, ou ao qual temos chegado. É um monte maravilhoso, é um monte maravilhoso. E o texto da palavra de Deus para você nesta manhã é este: chegue a este monte maravilhoso. Você já chegou a este monte ou ainda não? O convite para você e a oportunidade da graça de Deus, ainda você nesta manhã, que você chegue a este monte.
Você precisa verificar isso na sua vida, precisa resolver isso na sua vida. Cheguei, estou neste monte, é o monte mais maravilhoso. Você que chega aqui sobrecarregado, deixe-me dizer que aqui neste monte, nesta metáfora do monte, está a mensagem que o seu coração precisa de alívio, seja qualquer que for o alívio, começando primeiro pelo fundamental, a questão da sua culpa diante de Deus. Todos nós somos culpados, devedores e sofremos com isso. Todo ser humano sofre, e se não toma consciência do seu sofrimento, ele está lá e está causando danos por baixo. E depois vem a consequência da turbulência emocional, por causa desse desacerto com Deus, não conseguimos equilibrar nossas emoções. Mas aqui no monte maravilhoso, tudo isto se resolve. Ou melhor, aí está o caminho para a solução dos seus conflitos, das suas perturbações. E depois as questões existenciais. Qual é o significado da vida? Por que levantar cada manhã? Qual é o sentido desses anos que passam rapidamente neste mundo? Você encontra no monte maravilhoso o aquietar do seu coração, numa razão, num significado eterno. Como é maravilhoso este monte! É o monte que você precisa. Chegue-se a este monte, mas é preciso primeiro ultrapassar a impossibilidade. Isto mesmo, ultrapassar o lugar da impossibilidade. Antes do monte maravilhoso, neste texto há um outro monte. Que outro monte é este? É o monte Sinai. O monte Sinai, nós conhecemos o monte Sinai na experiência do povo de Israel quando sai do Egito. E então há este momento diante desta montanha, o Sinai, e onde a lei de Deus é entregue ao povo de Israel. A liderança é de Moisés. Lá está em Deuteronômio capítulo 4 e Êxodo 19, 20, nós temos um encontro do povo de Deus com Deus no monte Sinai. Mas é uma experiência tremenda. Aquele monte está em fumaça, há um soar de trombeta, há um vozerio, e a coisa é muito assustadora. É uma experiência que os teólogos identificam como teofania. Teofania, isto é, uma visão de Deus sem ver a Deus realmente. Deuteronômio no capítulo 4, verso 12, diz que eles não viram forma nenhuma. Lá estava um monte em toda esta agitação, o monte está vivo, aterrorizante, mas eles não estão vendo Deus. O monte, neste agito, é uma manifestação de Deus. Que manifestação é esta? É uma manifestação majestosa. Majestosa, algo que transcende aquilo que é comum ao ser humano. Mas também, esta majestade fala do quê? Da santidade de Deus. Aquele monte diante deles, que então a manifestação que fala da presença de Deus, é um monte inacessível, é um monte assustador, porque fala do Deus justo, fala do Deus santo, diz que até um animal não podia tocar o monte. Nós precisamos entender o monte Sinai, se é que nós vamos entender o monte maravilhoso. Se é que você vai chegar ao monte maravilhoso, você precisa passar pelo Sinai. O Sinai é esta montanha do terror, diz o texto. A montanha do terror, era tanto terror que o povo pede lá na narrativa de Êxodo, que Deus não fale com eles, que Deus fale com Moisés e Moisés fale com eles. Tal é o assombro daquele povo diante da possibilidade de estarem diante de Deus. Mas acima de tudo então, o monte Sinai, o primeiro monte, é o monte que fala de um Deus inacessível, não aproximável. Por quê? Porque na sua majestade, na sua justiça e retidão perfeita, na sua santidade, distinta de toda a nossa miséria, de nosso fracasso moral diante dele e da lei dele, nós não podemos nos aproximar dele. Se tocar o monte, tocar a Deus é morte, é condenação, é um lugar de impossibilidade. O monte Sinai, por mais que revele Deus naquilo que ele é para o ser humano, é um lugar de terror, é um lugar de impossibilidade. O que pode fazer o ser humano? Para que serve aquele monte, se ele não pode nem tocá-lo?
Se a presença de Deus é inacessível, este Monte Sinai é a metáfora que fala de todo o Velho Testamento, isto é, de todas as Escrituras antes da chegada de Jesus Cristo. Um lugar de impossibilidade. Lá naquele monte, Deus deu a Moisés a lei para o povo de Israel. A vontade reta de Deus, justa para o povo. Esta perfeição de Deus que nenhum ser humano consegue cumprir e atingir, mas foi dada para o povo. Mas é por isso que também, quando é dado a lei lá no Monte Sinai, logo é dado também, dentro da lei, as instruções para os holocaustos, os sacrifícios dos cordeiros. Porque o Monte Sinai é um lugar de impossibilidade. Então vem os holocaustos e os sacrifícios como uma janela de esperança, de que diante da santidade e da justiça de Deus, que torna o ser humano reprovável, torna ele rejeitável diante de Deus, Deus aponta que Deus haveria de abrir uma oportunidade para o ser humano chegar à presença dele, desse Deus justo, perfeito, santo, aterrorizante até para pecadores como nós. Os animais sacrificados, o livro de Hebreus explica muito bem. Se você ler os capítulos anteriores, você que esteve aqui, leu comigo, explica muito bem como esses animais eram metáforas do sacrifício perfeito, que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, haveria de vir ao mundo para realizar de uma vez por todas, expressão repetida em Hebreus diversas vezes. Então o sacrifício final perfeito. Então aí está o Monte Sinai, um lugar de impossibilidade e apenas com uma promessa através dos holocaustos de que a possibilidade viria. É preciso ultrapassar essa impossibilidade se você vai chegar ao monte maravilhoso. Se você não ultrapassar, você não chega ao monte maravilhoso. É preciso estar no monte, é preciso passar pelo Monte Sinai. É preciso entender quem Deus é e quem você é. Isto você entende no Monte Sinai. Quem não passa pelo Monte Sinai nunca vai chegar, nunca vai desejar, nunca vai entender o monte maravilhoso. O segundo monte. Você já entendeu o Monte Sinai? Você já entendeu quem Deus é, quem você é? Você já entendeu a sua distância, a sua carência de um Deus justo, tremendo, glorioso? E como você, em si mesmo, é totalmente inadequado, aliás, você é proibido de se aproximar de Deus. Deus para você no Monte Sinai é condenação. Você já entendeu essa realidade sua? E depois de entender, depois de passar pelo Sinai, é preciso ultrapassar. Passar pelo Sinai é necessário, mas você não deve habitar ali se você vai encontrar o Monte Maravilhoso e aquilo que a palavra de Deus tem para você, aquilo que Deus tem em Cristo para você. É preciso ultrapassar, é preciso ir além. Como se ultrapassa um lugar? Como se ultrapassa um lugar? Todos nós sabemos, é preciso tomar o caminho, é preciso avançar no caminho. Depois de passar pelo Monte Sinai, lugar da impossibilidade, você precisa tomar o caminho na direção do Monte Maravilhoso. E aí no verso 24 o autor vai colocar a mediação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança. Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança. O Monte Sinai é uma aliança. Deus coloca para o povo a lei que representa a sua perfeição justa, santa, mas o povo, como eu e você, não conseguimos sermos perfeitos diante dela. Essa aliança era uma aliança que tinha apenas um alívio nos sacrifícios, nos holocaustos, apontando que um dia haveria uma resolução para isto. Agora vem a nova aliança, Jesus Cristo, a nova aliança, o novo pacto de Deus conosco, esse Deus do Monte Sinai, esse Deus diante do qual nós somos inevitavelmente condenados eternamente. Esse Deus agora vem com um novo pacto, uma ação que é em Jesus Cristo.
uma aliança nova, porque não se baseia em mim e em você. Uma aliança entre Deus e nós, que não depende da nossa perfeição, exigida por um Deus que é perfeito em justiça, em retidão e santidade. Agora é em Jesus Cristo essa nova aliança. A nova aliança diz que Ele é o mediador. O que é um mediador senão um caminho? Quem é que media? É quem une duas partes, une dois lugares. Uma ponte é uma mediação. Jesus Cristo é a ponte, é o caminho. É preciso sair então do Sinai, ultrapassando e entrar no caminho que leva ao monte maravilhoso. E diz aqui, Jesus Cristo é o mediador do sangue aspergido. O sangue aspergido fala novamente da metáfora lá do tempo de Moisés, do tempo do Monte Sinai, quando o sangue dos animais eram aspergidos para santificar o templo e as pessoas, símbolo da morte de Jesus Cristo, mediador. Agora Jesus Cristo aspergiu seu sangue na cruz, a vida dele se foi. Não é um sentido místico do sangue de Jesus. Não é o sangue físico no sentido de que uma gota desse sangue toca em você e tudo está resolvido. Não, mas que a vida dele se foi. Todos nós estamos diante do Sinai. E diante do Sinai todos nós estamos condenados diante de Deus, mortos. E agora Jesus Cristo toma a nossa morte. É o sangue dele aspergido na cruz. Ele morre a nossa morte. Tudo o que nos condena no Sinai cai sobre ele. E então ele é este mediador que prepara este caminho, realiza este caminho com seu sangue aspergidos. Aliás, é interessante que o texto fala no verso 24 sobre dois sangues. Fala do sangue de Abel, referindo-se ao episódio lá em Gênesis capítulo 4, os dois primeiros filhos da humanidade, dois irmãos. E há aquela tragédia quando Caim, o irmão mais velho de Abel, o mata seu irmão Abel, quando estão no campo sozinhos. E Deus vai confrontar Caim, perguntando a ele onde está o seu irmão Abel. E Deus diz para Caim que o sangue de Abel clama. A morte de Abel foi uma morte violenta. O seu irmão Caim bateu nele, o atingiu forte, sangue rolou pelo chão. E Deus diz, o sangue de Abel clama da terra. Clama da terra. Clama pelo quê? Clama por justiça, porque Deus logo em seguida intervém e fala com Caim sobre justiça, por causa deste primeiro assassinato no mundo. O sangue de Abel clama por justiça, clama por retribuição. Retribuição. Mas o sangue de Jesus Cristo, aqui em contraste com o sangue de Abel, o sangue de Jesus, que também foi uma morte violenta, e o sangue também rolou. O sangue de Jesus Cristo não fala de retribuição, mas fala de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, diz a palavra de Deus. Através daquela morte não surge uma retribuição, mas uma reconciliação. A nova aliança é em Cristo. Aliás, no capítulo 11, o capítulo anterior, quando então ele fala sobre o que é a fé, e depois ele dá o exemplo de personagens do Velho Testamento que viveram pela fé antes de Cristo e alcançaram toda a justificação porque creram na vinda de Jesus Cristo. O primeiro personagem é Abel. E ele fala de como que o sacrifício que Abel ofereceu a Deus antes de Caim matá-lo foi aceito diante de Deus porque Abel creu. Era um sacrifício limitado em si mesmo, mas ele creu, isto lhe foi imputado, colocado como justificação. O sacrifício de Abel apontava para o que então? Para Jesus Cristo, o grande sacrifício final, perfeito, aquele que realmente haveria de trazer a nova aliança como trouxe. É preciso tomar esse caminho. Você já entrou pelo caminho da mediação de Jesus Cristo, você já passou
Você já passou, você já se deparou com Deus no Monte Sinai, já entendeu a santidade de Deus e como você está longe e devedor diante disto. Esse peso caiu sobre você esse peso ao ponto de você entender que não há outra solução, não há outra opção para você, a não ser você buscar a mediação, o caminho de Jesus Cristo para ultrapassar o Sinai. Enquanto você não entender o peso do Sinai, você não vai entender Jesus Cristo, não vai entrar pelo caminho de Jesus Cristo, não vai buscar a mediação de Jesus Cristo. Somente quando o ser humano entender isto bater fundo lá na alma, ao ponto de tornar-se irresistível o peso, é que o ser humano então há de entrar no caminho. Mas você não viu o Sinai ainda, você acha que está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo resolvido. Você precisa ser sacudido pela visão do Sinai. Como foi terrível a visão de Deus majestoso em sua santidade e retidão. E aí você vai olhar para Jesus Cristo e clamar: ó Deus, me perdoa e me recebe em Cristo, pelo sacrifício dele, porque em mim resta apenas a condenação diante de ti, do Sinai. Sou pecador. Ó Deus, pelo sangue aspergido de Cristo, que morreu pela a minha morte, pagou o que eu não poderia nunca pagar diante da tua santidade e justiça. Ó Deus, me recebe, me dá o perdão que eu não mereço, o perdão de graça. Eu caio por terra com todo o meu orgulho até religioso, de achar que eu posso resolver nos meus méritos, e eu clamo, ó Deus, somente pelos méritos de Cristo. Aqui está a minha vida, me dá então uma nova vida em Cristo, me transforma. É tomar o caminho que ultrapassa a impossibilidade do Sinai. Eis o grande convite: chegue ao monte maravilhoso. Você já chegou? E então, tomando o caminho, habite na celebração. E aqui está a grande palavra de Hebreus, que é uma palavra escrita para a igreja de Jesus Cristo. O livro de Hebreus foi escrito a um grupo de igrejas do primeiro século, que enfrentavam um momento desafiador, inclusive com muitos querendo abandonar a fé. Por isso, os versos anteriores que nós lemos, que eles devem permanecer na fé, fortalecer as mãos fracas, firmar os joelhos que estão vacilantes, ninguém ser excluído da graça. Lá está a igreja vacilando. E então a palavra de Hebreus para dizer a eles: se o momento é difícil, se há desânimo, não caiam nestes erros, porque o monte que vocês chegaram é maravilhoso demais, não pode ser perdido. É um lugar da grande celebração. O texto diz: vocês chegaram ao Monte Sião. E o verbo chegar seria melhor traduzido por aproximaram-se do Monte Sião. E a força do verbo é: vocês se aproximaram e vocês estão próximos, permanecem próximos. E esse aproximar no livro de Hebreus, em diversos lugares, é um verbo com um sentido cultico, isto é, de adoração, de encontro com Deus. Não é só uma questão geográfica, mas é uma questão de atitude de coração, de adoração e de alegria de estar na presença de Deus. Uma experiência de culto. E aqui está então o Monte Sião. Monte Sião é o monte onde está Jerusalém, onde estava então o templo, e dentro do templo, aquele recinto especial chamado Santo dos Santos, que era o recinto que representava a presença da glória de Deus. E ele diz que agora nós chegamos ao Monte Sião. Isto é, nós chegamos onde Deus está, ao monte onde Deus está, ou melhor, nós chegamos a Deus, à presença de Deus. E este monte é maravilhoso. A palavra é esta: maravilhoso. Talvez possamos buscar um adjetivo mais forte ainda. O que você encontrar de melhor pode colocar para este monte. Sião é maravilhoso. Por isso, a exortação dele para que eles resistam à desistência, ao desânimo, porque eles chegaram ao ponto, ao lugar do monte maravilhoso, que é a presença de Deus, que era inacessível lá no Sinai, agora é dado a eles através do caminho que eles andaram, a mediação de Jesus Cristo. Como é maravilhoso.
Monte Sinai, aliás, e o Monte Sião, é o drama humano das religiões e do Evangelho. As religiões humanas, muitas são fundadas pelo ser humano, há muitas religiões, todas elas lidam e conhecem apenas o Sinai. Todas elas existem por quê? Porque o ser humano sabe que ele está aquém de algo que o seu espírito anseia profundamente. Não está certo, há algo errado na existência humana. O ser humano sabe disso, a coisa não está em ordem. Qual é o problema e como resolver esse problema? Qual é o problema? Como resolver esse problema? E aí a religião surge para apresentar uma forma de lidar com o Sinai. Mas qual é a forma? É do Sinai. Aí está a visão de Deus, seja lá qual for a visão que uma dada religião dá, ao transcendente, ao ser supremo, seja lá o que for, a Deus. E o ser humano está quem? Venha para a nossa religião, nós vamos mostrar como é que você vai conseguir conquistar esse Sinai, esse Deus, esse ente transcendente, esse ser supremo. Venha, nós vamos ensinar como você conquista isto. E aí a religião vai lhe dar ali passos. Os passos variam de religião para religião, mas é sempre um lidar com o Sinai. Você está aquém disto. Venha para seguir nossos preceitos, você vai resolver de alguma forma isto. E nunca resolve, porque falta mediação, falta o caminho. E é aí que entra a contraposição do Evangelho de Cristo. A fé cristã, a fé da palavra de Deus, é totalmente diferente de toda proposta religiosa no mundo. A proposta das religiões tem o mesmo enfoque. É o Sinai, só tem o Sinai. Mas o Evangelho de Cristo, a fé cristã, tem a mediação, o caminho de Cristo, e então tem a possibilidade do monte maravilhoso acessível para nós. Louvado seja Deus por isto. Você já chegou a esse monte? Como é maravilhoso, Sião é maravilhoso. Ele coloca nesse texto 7, vamos chamar, marcas do Monte Sinai, se você ler ali as descrições que ele coloca. Depois ele vai colocar, quando ele fala do Monte Sião, também 7 marcas do Monte Sião. Aliás, o livro de Hebreus é considerado um livro primeiro escrito na língua original do grego, com um grego é considerado como uma língua grega de alto nível. Quem escreveu tinha uma boa erudição na língua. E também é considerado um livro de uma habilidade retórica muito grande. E há essas ferramentas todas que às vezes nós perdemos numa leitura rápida. Mas as 7 marcas, se as 7 marcas difíceis e terríveis no Monte Sinai, as 7 marcas maravilhosas no Monte Sião. Monte Sião é tremendo. E as marcas do Monte Sião, se você ler, todas elas nos encorajam a nos aproximar de Deus. As marcas do Monte Sinai nos repelem, nos aterrorizam. As marcas do Monte Sião são todas aquelas que nos convidam à aproximação através de Jesus Cristo. Fala de que nós somos partes da igreja dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Olha, o primogênito na cultura bíblica antiga era o filho mais velho, que então tinha o direito a toda herança. Toda herança. E agora então esse termo é usado para falar do povo de Deus em Cristo. Aliás, foi usado no Velho Testamento para falar de Israel. O conceito daquele que é o mais velho, que então tinha essa importância maior diante dos seus irmãos, ganhou também a identidade ou o uso comum para se falar daquele que tem destaque, aquele que é mais importante, aquele que chegou primeiro, aquele que já está assegurado. Há muitas aplicações, então quando ler primogênito na Bíblia precisa entender o contexto e ver qual o sentido, porque o primeiro sentido literal não é sempre o caso. Então Israel é o povo dos primogênitos. E agora a igreja de Cristo é o povo dos primogênitos. Que primogênitos são esses? Quem somos nós? Nós que recebemos a herança que Cristo conquistou para nós. Nós somos todos herdeiros desse direito de estar neste monte, no monte maravilhoso de Sião.
E a ideia toda aqui é o que a teologia chama de escatologia, a ideia escatológica, porque ele fala da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Então este monte Sião aqui não é o monte literal hoje lá em Israel. O monte literal em Israel, o templo e a presença de Deus ali simbólicas do templo, são apenas metáforas de uma outra Jerusalém. Uma Jerusalém celestial, que o livro de Apocalipse vai cantar muito bem e descrever no final dos seus capítulos. Tremendo. Nós em Cristo chegamos a este monte, a esta cidade, chegamos a Jerusalém celestial. Em Jesus Cristo nós já estamos lá, mas aí há esta tensão que as Escrituras sempre colocam, que é definido desta forma: já e ainda não. Já e ainda não. Nós em Cristo já estamos lá, mas ainda não, porque haveremos de finalmente chegarmos de forma consumada, conforme o livro de Apocalipse coloca. Nós já vivemos esta verdade, nós já estamos no Monte Sião em Cristo. Já estamos acertados com Deus, já vivemos na presença de Deus, já fazemos parte da igreja dos primogênitos. E ainda veremos de ver isto consumado na eternidade. Essa é a maravilha da palavra de Deus, do Evangelho e desse texto aqui. Você pode chegar ao monte maravilhoso, aquele ponto na sua vida quando você sabe que através da mediação de Jesus Cristo, você entra numa nova aliança com Deus, um pacto baseado naquilo que Deus fez em Cristo e não naquilo que você pode fazer. E você finalmente encontra então esta misericórdia e graça. E você encontra finalmente o acerto com Deus. Você finalmente encontra a paz com Deus, porque Deus provê em Cristo. Não uma paz que você compra ou faz por merecer, porque você nunca iria ter paz com Deus. E agora você tem paz com Deus, você vive na presença dEle. Finalmente o descanso chega ao seu coração, na mediação, no pacto da nova aliança. Somente aí você vai chegar ao Monte Sião, a presença gloriosa de Deus, tremendo local. Aqui fala de cidade, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. A ideia é de um reino de Deus, o governo de Deus, o mundo, o seu coração diante do Monte Sinai está debaixo do governo do mal, do maligno. Você é derrotado diante de Deus. Mas agora, quando você morre com Cristo, Cristo morreu a minha morte, e eu entro em novo pacto com Deus, onde Deus me recebe em Cristo. Eu nasço de novo para uma nova vida, para Deus e com Deus, hoje e para sempre. Agora o meu coração pertence ao reinar de Deus, e não mais o reinar da cultura, daqueles que estão à minha volta, o reinar do mundo, os seus valores, mas o que reina no meu coração é a vontade de Deus. Eu estou agora nesta nova cidade que é governada por Deus. Eu já estou lá e ainda haverei de estar nela em toda a eternidade, o reino consumado. E como é maravilhoso esse monte. É um monte onde não há mais terror. Todo o terror do Sinai caiu sobre Jesus Cristo na cruz. Não sobrou nenhum terror para mim. Louvado seja Deus. Não sobrou nenhum terror para mim. Diz ele: vocês chegaram ao Monte Sião, com milhares e milhares de anjos, em alegre união. Em alegre união. O hino clássico fala sobre Jesus, a alegria dos homens. Somente nele meu coração há de encontrar o regozijo e a alegria, e o seu também. Jesus a nossa alegria, porque nele finalmente nós sabemos que tudo está em ordem com Deus agora e para sempre. Sabemos com certeza que na ação garantida de Deus em Cristo, e não no meu pequeno poder e fracasso, mas na ação de Deus em Cristo por mim, na nova aliança, está garantido, eu estou no Monte Sião, na presença de Deus, na alegria com os anjos. Enquanto você não chegar ao Monte Sião, você vai bater de porta em porta, e o seu coração vai agonizar aqui e ali, e você vai buscar paliativos aqui e ali. Você nunca vai ter a plataforma para resolver os conflitos deste mundo e do seu coração. Alguém oprimido nesta manhã, alguém vivendo isso nesta manhã? Aqui está a solução e o caminho.
Esses dois montes que resumem tudo o que a palavra de Deus é, a história da salvação que Deus escreve na história da humanidade. Um ser humano caído diante de Deus, sofrendo neste mundo, aterrorizado e perturbado, mas então Deus intervindo com o abrir do caminho em Cristo, trazendo uma mediação, uma ligação que permite você chegar à presença de Deus ao Monte Sião e finalmente encontrar o descanso para a sua alma. Eis a resposta. Enquanto você não encontrar, você vai andar, rodear em círculos, cansado e oprimido, e talvez até buscando paliativos para abafar, enganar a você mesmo. Coisas temporárias, insuficientes. Que nesta manhã o seu coração possa chegar ao Monte Maravilhoso. Lá no primeiro século e um pouco antes ainda, na chamada Itália hoje, estabeleceu-se duas comunidades, chamada uma Pompeia e outra Herculano. Por que as pessoas acabaram se estabelecendo ali, surgiu uma vila, depois duas belas cidades, especialmente Pompeia. Se você for a Pompeia hoje, a escavação é muito bonito, você anda pelas ruas de Pompeia, você tem uma ideia como foi um lugar muito agradável, de belas construções, o pessoal vivia ali uma boa vida. Se estabeleceram ali por quê? Bem, era um lugar fértil. Fértil. Havia um grande monte, o Monte Vesúvio, que está lá até hoje, e essa fertilidade toda. Também próximo ali de um porto natural, fácil de atracar navios, um belo lugar para morar, um belo lugar para se montar uma cidade. Mas nos anos 63, 62, dali para frente, terremotos aconteceram ali. O lugar tremeu. Algumas vezes a cidade Pompeia foi destruída em parte, Herculano. Eles reconstruíram e permaneceram, eles não foram embora por causa dos terremotos. Eu já teria picado a mula há muito tempo. Eles permaneceram lá. Em 79, depois de fumegar um pouquinho, o Monte Vesúvio explodiu. Aquele monte era e é até hoje um vulcão. Explodiu. E praticamente todos ali, quase todos, pereceram. Terremotos aconteceram, o monte fumegou uns dias antes, e lá eles ficaram, até que a destruição os atingiu. Não longe dali, hoje tem a grande cidade de Nápoles. É dito que há uma região de Nápoles, que se o Vesúvio explodir outra vez, e ele pode explodir aquela região, essa parte de Nápoles, chamada de Zona Vermelha, será uma região de destruição. Dizem que por volta de 500 mil pessoas vivem nessa região. Eu não consigo entender isso. Eu fico imaginando, se, por exemplo, eu recebesse a proposta de um emprego para trabalhar em Nápoles, e eu fosse procurar casa, e o corretor me dissesse, olha, tem uma bela casa aqui na Zona Vermelha. E eu fosse lá, e a casa era bonita, agradável. E eu levaria a minha esposa, e diria para ela, vem ver a casa. Nós vamos alugar essa casa, uma beleza de casa, a vizinhança é bonita. E é tão bonito, eu ia mostrar para minha esposa, olha pela janela, tem até um vulcãozinho para nós lá no final. Você está diante do Sinai, lugar de terremoto, lugar de fogo. Não fique na tranquilidade. Ouça, preste atenção. A sua alma clama, o seu coração pede. O monte maravilhoso. E Deus já preparou o caminho em Cristo. Para todo sempre.
a alegria dos milhares de anjos na presença do Senhor. Que Deus fale ao seu coração. Vamos orar.